Bom, gente, bom dia. Nossa aula está sendo gravada. É uma aula sobre o neoclassicismo. Hoje são 25 de agosto. E nós vamos estudar agora, hoje, nós vamos estudar da página 8 até a página 12 da apostila número 3 da gente. Tá bom? Então vamos lá. O neoclassicismo, ele começa na apostila de vocês, nessa página aqui. Bom, deixa eu colocar a tela cheia para ficar melhor? Então, vamos lá. No século XVIII, ocorreu a Revolução Francesa, processo que teve início com a tomada da Bastilha pelos rebeldes, em 1789, e durou até 1799. Vocês já estão estudando romantismo com a Carla? Vocês, acredito eu, que se ela falou alguma coisa de romantismo, de realismo, ela já falou alguma coisa da França para vocês. Mas o que acontece? A queda da Bastilha foi exatamente quando o povo toma o poder. Até então a gente estava no rococó, aquela suntuosidade toda, os burgueses lá querendo tudo e todos. Aí vem o seu Napoleão Bonaparte, junto com o povo, né, claro, e toma o poder. E aí Napoleão vai subir ao poder com o apoio da burguesia que havia conquistado seus objetivos e desejava restaurar a ordem, porque até então, antes disso, estava uma bagunça só lá na França, e a conjuntura política, econômica e social mudou muito, e com ela a visão do mundo dos contemporâneos daquela época, né? Com novas perspectivas e uma visão de mundo mais crítica e adequada. É adequado dizer que as produções artísticas também mudaram de forma considerável, aliás, completamente. Aquela frescura toda lá do rococó, aquelas coisas clarinhas, aquele bucolismo, eu gosto, né? Aquela coisa toda daquele luxo, daquela riqueza, isso tudo vai por água abaixo. Isso aqui foi só para vocês terem uma ideia da introdução do que é a apostila de vocês, tá bom? Bom, aí vamos lá. O que foi o neoclassicismo? A palavra neo significa novo e classicismo significa volta lá na antiguidade greco-romana, lá em Roma e Grécia que a gente estudou ano passado. Então, neoclassicismo significa o novo classicismo, ou seja, a volta a tudo que foi de Grécia e Roma lá no passado bem longo, né? Mais ou menos 500 a.C., 800 a.C., por aí assim. Representa um movimento artístico e cultural que se desenvolveu na literatura, na pintura, na escultura e principalmente na arquitetura. Tá? Ele surge nas primeiras décadas do século XVIII e representou... Gente, acho que isso que eu coloquei errado, tá? É 18 não, século XIX. E representou o retorno à cultura clássica. Depois eu vou consertar aqui e deixo uma observação para vocês. Os valores da cultura greco-romana voltaram a ser referência para o novo padrão de vida. Desculpa. Os valores da cultura greco-romana voltaram a ser referência para o modo de vida e padrões estéticos da atualidade, tá? Gente, tá certo, é século XVIII mesmo, eu que estou ficando doida aqui, tá? Século XVIII, aí vem o romantismo, o realismo e o neoclassicismo. Final do século XVIII é que vem o impressionismo e assim por diante. Então tá certinho, eu que é porque depois de um monte de aula a gente fica meio biruta. Então vamos lá. Os valores da cultura greco-romana voltaram a ser referência para o novo padrão de vida e padrões estéticos. O que é isso? A beleza, porque se vocês estão lembrados, os gregos, eles cultuavam a forma do corpo, eles tinham uma gravação, eles tinham uma intenção de fazer com que tudo que eles produzissem fosse lindo, maravilhoso. E deixa eu soltar alguém aqui do lobby, por favor, só um minuto. Prontinho. E tudo que eles faziam com perfeição. Então, a marca da cultura greco-romana era a perfeição, inclusive nas construções e na escultura, que é o que a gente viu no Renascimento, porque o Renascimento abraçou isso aí novamente, e agora a gente vai ver de novo no neoclassicismo.
ele vai aparecer na Europa, se espalhando pelo mundo e permanecendo até meados do século XIX. Aí eu coloquei aqui, utilizado até a atualidade. Vocês vão ver, depois eu vou colocar uma imagem que vocês vão reconhecer, eu vou perguntar qual é. Então, até os dias de hoje, a gente ainda continua usando o neoclassicismo. Por quê? Porque a gente faz algumas construções ainda com base no que foi da antiguidade. E o neoclassicismo, gente, ele não vai ficar só ligado à arte greco-romana, não. Porque aí no século XIX, no século XX, a gente vai começar a copiar o gótico, aí a gente vai passar também a ter o neogótico, mas o neogótico está dentro do neoclassicismo. A gente vai passar a copiar o barroco, então a gente vai ter o neobarroco dentro do classicismo. A gente vai começar a copiar também o renascimento dentro do tudo neoclassicismo. Por quê? Porque a palavra neoclassicismo vai servir de significância para tudo isso daí. Tá bom? Depois, quando eu colocar o link da aula, vocês vão ter que copiar essas coisas no caderno de desenho de vocês, porque vocês vão precisar disso no terceiro ano. As características do neoclassicismo. Valorização do passado histórico. Então, guerras, pontos, fatos que ficou no passado, isso vai ser tudo muito, muito, muito valorizado, tá? Principalmente depois do romantismo, que é o que a gente vai estudar a seguir. Influência da arte clássica greco-romana, que eu falei para vocês, baseado nas ideias dos iluministas, oposição ao barroco e ao rococó, porque o barroco era muito carregado e o rococó muito fresco, então oposição a tudo isso aí. Temas mitológicos e temas do cotidiano, então o tema mitológico voltando lá na antiguidade clássica, e temas do cotidiano, porque a França, principalmente a França, que foi o berço, né, do neoclassicismo, estava em transformação. Racionalismo, academicismo e idealismo. Academicismo é as obras artísticas eram feitas por pintores acadêmicos, não era qualquer um que podia fazer. Então tinha o estudo da Escola de Belas Artes, o artista tinha que ter uma formação acadêmica, tudo isso daí. E o idealismo, o quê? O povo enaltecendo tudo que aconteceu de fato histórico e fato primordial na vida desse povo, tá? Harmonia e beleza estética. Sim, ele vai ter harmonia e beleza estética, assim como os romanos, porém sem grandes exageros, tá? Simplicidade e equilíbrio das formas, é o que eu acabei de falar. Então, ele queria uma coisa bonita, uma coisa harmoniosa, mas sem aquela frescura toda do rococó, mais ou menos, tá? Porque a arte grega, ela foi bem requintada e eles pegaram um pouco disso aí. Uso da proporção e da clareza, que também veio lá da Grécia. Vocês estudaram tudo isso ano passado. Quem tem as anotações, quem tem as folhinhas que eu dei, é só dar uma olhada que vocês vão relembrar de tudo isso. E imitação da natureza. Então, eles queriam fazer, porque lá no Rococó, se vocês lembrarem, lá no Fragonard, no Balanço, é aquele monte de florzinha bonitinha, aquele monte de estatueta dentro do jardim, coisas que na realidade não era todo quanto é lugar que tinha aquilo, não, né? Então, aqui eles vão tentar copiar, como se fosse uma fotografia à natureza. Então, vamos lá. Gente, uma coisa antes de que eu me esqueça. O Cisco vai me avisar 5 minutos antes, mas dependendo de como tiver o meu processo de explicação, eu não paro não, aí ele me corta, tá? Mas aí na próxima aula eu começo exatamente de onde o Cisco me cortou, é até bom para eu fazer a associação. Nós vamos começar pela arquitetura, para vocês entenderem o que eu estava falando. A gente vai começar pelo Panteão de Paris. O Panteão de Paris, gente, essa imagem aqui que vocês estão vendo, antes de ser o Panteão, vou explicar o que é o Panteão. O Panteão é o local onde eles sepultam os grandes personagens da história do país. Então, aí dentro tem os imperadores, só o corpo de Napoleão Bonaparte que não está aí, mas tem imperadores, tem iluministas, tem escritores, então muito, se eu não me engano, Victor Hugo está enterrado aí, não tenho certeza. Então, aí dentro agora não é mais uma igreja, e sim um sarcófago.
Aí eles têm toda a parte também ainda de igreja, né? Mas eles têm aquele monte de nichos e onde todas essas pessoas estão enterradas aí. Aí o que, que acontece aqui com o Panteão de Paris? Ele tem uma mistura de dois movimentos artísticos. Então é um neoclássico que mistura duas coisas. Primeiro, essa cúpula que vocês estão vendo, que é do Renascimento, e essa fachada aqui, ó, com esse frontão, que é da Grécia Antiga, e essas colunas aqui que alguém conhece, alguém consegue lembrar que tipo de coluna é essa aqui, gente? Alguém consegue? Se são colunas, o que? É a mais trabalhada. Tinham três tipos de coluna na Grécia Antiga: dórica, jônica e coríntia. Essa daqui é a coríntia, é a mais trabalhada. E segundo as reconstruções que fazem lá do, do Partenon de Atenas, o frontão, que é essa parte triangular aqui, ó, o frontão de lá era exatamente assim. Aqui dentro provavelmente tem cenas históricas, tá? Nesse caso aqui, porque já é século XVIII, tá? Então, gente, neoclassicismo no Panteão de Paris, abrangendo dois tipos de cultura: a Antiguidade Clássica e o Renascimento. Como é que Bazinha sabe disso? Por causa da cúpula, que é uma característica do Renascimento. Aqui do lado, ó, isso que vocês estão vendo aqui, é a Faculdade Sorbonne, uma das faculdades mais famosas do mundo. Quisera eu poder ter feito pelo menos um mestrado aí, mas infelizmente meu dinheiro não dava para isso. Então, aqui é uma das maiores escolas de belas artes do mundo, está aqui. Essa daqui, ela também é neoclássica, aqui, ó, a Sorbonne aqui. Porém, ela é neoclássica no estilo barroco. Por que eu posso falar isso para vocês? Porque ela tem horizontalidade. E a horizontalidade é uma característica do barroco. Horizontalidade e escadaria, característica do barroco. A gente vai ver muito isso no neoclássico. E as cúpulas, característica do Renascimento. Tá bom? Ah, aí a gente vai para um outro espetáculo de construção neoclássica. Gente, eu vou falar para vocês que o Parlamento de Budapeste é uma das coisas mais bonitas que eu já vi nas minhas andanças e nas minhas viagens. Só que aqui ele é neoclássico, mas ele tem três tendências diferentes. Isso aqui que vocês estão vendo aqui na frente, já ouviram falar no Rio Danúbio? O Rio Danúbio está aqui, ó. Danúbio azul, ele não tem nada, que é uma valsa de estral. Ele é marronzinho, marronzinho, bem sujinho. Então vamos lá para o que interessa. Ele é neoclássico porque ele foi feito a partir do século XVIII. Mas ele é neoclássico dentro de três estilos que eu vou falar agora para vocês. Primeiro, acabei de falar, horizontalidade. Ele é todo na horizontal. Aqui para trás, gente, então tem mais um punhado de coisa. Ele é muito grande. Ele é considerado o terceiro parlamento mais bonito do mundo. Na minha concepção, dos que eu conheço, dos três, ele é o mais bonito do mundo. Em primeiro lugar, o Parlamento de Londres, que eu não conheço. O Parlamento de Buenos Aires, que é uma coisa muito sem graça, não sei porque que aquilo tem segundo lugar, e ele é o terceiro mais bonito do mundo. Eu ainda não conheço de Londres, só conheço por fotografia, mas pelo que eu já vi disso daí, isso para mim assim, é simplesmente sensacional, é lindo. Então vamos lá, barroco, renascimento, tá aqui, e o gótico. Onde é que está o gótico? Aqui, ó. Quem lembra o nome disso? A primeira coisa que caiu no fogo de Notre Dame foi essas torres aqui. Como que é o nome dessas torrezinhas? São os pináculos. Então, esses pináculos aqui, ó, completamente góticos, né? Aqui, ó, tá? E aqui, ó, olha que legal. A professora, o que, Fernanda, sumiu daqui? Eu não consegui ler isso. Mas, sua professora está em Budapeste? Nossa, muito sensacional. Então, vamos lá. Os pináculos góticos e outra coisa. Ah, ela se mudou para lá. Nossa, gente, se eu pudesse, eu morava em Budapeste. Budapeste é mais bonito que Paris, tá? Quando você estiver trabalhando, já acabar a faculdade, já tiver ingressado aí na vida do dinheiro,
Praga e Budapeste são as duas cidades mais bonitas do mundo, tá? Tudo bem que eu não conheço Londres, mas vamos lá então. Essas janelinhas aqui, ó, também são todas no estilo gótico, tá? Então, tudo isso é no estilo gótico. E esses arcos botantes aqui, ó, que estão segurando essa torre renascentista, vocês estão lembrados dos arcos botantes lá de Notre Dame, lá no gótico do ano passado? Então, tá aqui, ó, os arcos botantes segurando essa cúpula aqui. Isso é lindo, é imenso. Não tem o que falar mais para vocês dessa arquitetura que ela é lindíssima. Só lembrando, vão lembrar até o ano que vem, no Enem, que o Parlamento de Budapeste é neoclássico e ele abrange o barroco por causa da horizontalidade, ele abrange o renascimento por causa da cúpula e ele abrange o gótico por causa das torres e dos arcos góticos, tá bom? Vamos lá. Aí, a gente vai agora para a Alemanha. Isso é para vocês observarem a diversidade do neogótico pelo mundo afora. Isso aí é o Portão de Brandemburgo. Era por aqui que as tropas de Hitler passavam, e aqui atrás, gente, como se eu tivesse por trás dessas colunas aqui, ó, aqui passava o muro que separava Berlim Oriental de Ocidental. Hoje, aqui a gente tem as marquinhas, isso aqui é para não passar carro, dessas duas muretinhas, mas aqui no chão, aqui por trás, a gente tem a marca de onde ficava o muro, tá? Em algumas partes de Berlim a gente ainda consegue ver um pedaço que eles deixaram, fizeram grafite, é muito bonito. Berlim é uma das cidades que a reconstrução dela é toda neoclássica, porque ela foi toda bombardeada. E o que eles fizeram? Eles reconstruíram ela todinha do jeito que ela era. Eu fui em Berlim em 2015, 2014, 2015, e ainda tinham lugares sendo reconstruídos. Eu ia colocar aqui para vocês a imagem da Catedral de Berlim, que ela, gente, ela ficou em pé só duas paredes, e eles reconstruíram tudo, pedra sobre pedra dentro do neoclássico, que era o que ela era, tá? Bom, mas voltando aqui para o Portão de Brandemburgo, que ainda não caiu no Enem, aqui em cima é uma escultura da mitologia grega da Vitória, porém isso daqui remete ao exército, né? Antigamente aqui tinha uma suástica, eles retiraram, e agora é só mesmo a águia que representa o exército alemão. E isso daqui, gente, que é igualzinho os arcos do triunfo de Roma Antiga e de Grécia Antiga, aqui também colunata de um lado e do outro, e isso daqui esse aqui é todo e completamente clássico da Grécia e de Roma. Aí do lado de cá nós temos uma outra catedral que todo mundo deve conhecer, né? A nossa, para quem é católico, e quem não é católico, isso é um ponto turístico de Vitória, a Catedral de Vitória. A Catedral de Vitória é uma construção também neoclássica, porém ela é do neogótico. Aqui só tem gótico, tá? A nave dela, ou seja, a parte aqui de dentro, a nave central é no estilo gótico, a nave que tem lá perto do altar também é no estilo gótico. Então, a Catedral de Vitória ela é toda gótica. Só para vocês lembrarem, dois pináculos, um frontão, tá? E os arcos góticos aqui, tá? Esses arcos que fazem essa pontinha aqui, são os arcos góticos. Aí é por isso que lá no começo eu falei para vocês, utilizado até a atualidade. A Catedral de Vitória, ela foi feita no início do século XX, meados do século XX. Foi bem no início, nós começou por volta de... Aqui tinha uma igreja pequenininha, mas em 1920, para vocês ter ideia, eu me lembro ainda, eu com meus 14, 15 anos, ela ainda não estava toda completada, e aí nós temos isso daqui, que é bem, bem novinho, que todo mundo sabe o que é isso, não sabe? Onde é que é isso aí, gente? Quem conseguiu ler já até leu o que aqui tem, né? Isso aqui é o Fórum de Vila Velha, completamente no estilo do Fórum Romano ou do Panteão, do Partenon de Atenas, tá? Então, essa coluna aqui, para vocês lembrarem, é a dórica,
que ela não tem nada, ela só tem o capitel e a base, o frontão, que vai lembrar isso aqui, né? Essa parte aqui de cima, tá? E as colunas. Então, por isso que eu falei para vocês que até os dias de hoje se usa ainda a arquitetura neoclássica. Com isso daqui, a gente viu tudo da pintura, tudo não, né? Algumas coisinhas da pintura. Depois, se a gente tiver outra aula, eu mostro outras imagens para vocês, porque a semana que vem a videoaula, talvez a gente tenha uma outra aula ainda. Então vamos lá. Agora o que eu quero é que vocês prestem bastante atenção. A arquitetura é importante? É, muito. Mas a pintura, em se tratando de Enem, é o que mais vai nos interessar. Então vamos lá. Sobriedade, diferente daquela coisa bucólica do rococó, né? Então era uma coisa, era mais sóbria. Redução de ornamentos, pouco, não tinha aquela mesma quantidade de ornamento. O colorido, ela é bastante colorida, mas ela é mais contida, então ela é uma coisa mais séria, e exatidão nos contornos. Se vocês lembrarem, lá no rococó, por exemplo, a saia da mulher, a roupa do homem, ela meio que se confunde com o fundo da pintura. Aqui não, aqui é tudo exatidão. Por quê? Porque aqui tem que ser fotografia, tá? Então, a pintura vai voltar a executar o que a fotografia executou depois, mais tarde, no final do século XIX. Então, aqui, a intenção do artista é ser um fotógrafo. Nessa época que a fotografia nem se pensava ainda, tá? As descobertas de Pompeia e Herculano, que são duas cidades italianas que foram submersas pela erupção do Vesúvio, acho que vocês já estudaram isso em história, relatam cenas, costumes, hábitos e expressões artísticas produzidas em Roma e na Grécia durante a Antiguidade. Elas contribuíram com estímulo e inspiração para os artistas do século XVIII. Então, com as escavações de Pompeia e Herculano, e não sei se Paulo já falou isso para vocês, deve ter falado, que algumas pessoas foram petrificadas e as mobílias e tudo. Então, a gente, através de Pompeia e Herculano, a gente sabe de tudo. Até quebra-mola se achou em Pompeia, tá? Para as bigas não passarem correndo demais. Instalação de esgoto, canos de água, isso tudo foi achado lá. Gente, nós estamos falando isso aqui porque 500 anos antes de Cristo, mais ou menos. Tá? Então, é uma coisa assim, surreal, né? Então, vamos lá. Principal artista neoclássico. Principal não, um dos, porque nós temos dois, tá? A gente vai ver primeiro o Jacques-Louis David. O Jacques-Louis David, ou David, mas a gente pronuncia David mesmo, esse aqui nós temos o autorretrato dele. Ele era um pintor da corte de Napoleão. Então, ou seja, ele estava lá para retratar tudo que o Napoleão quisesse, que os burgueses da época, os povo lá, porque Napoleão também depois não foi muito bonzinho não, né? Tanto é que ele foi exilado. Então ele retratava tudo, ele era pintor da corte, ele era pintor oficial da Academia Real de Belas Artes e ele pintava tudo. E aí ele faz Napoleão cruzando os Alpes. Gente, Alpes, neva, tem neve o ano inteiro. Tá esse friozinho de nada. A gente já tá tremendo. Imagina Napoleão lá nos Alpes, no meio da neve, com essa roupinha dele aqui, ó. Tá? Napoleão não era bonito assim também não, tá? Era bem feioso. Tem uma foto dele no começo, vocês viram que ele não era essas coisas não. Outra coisa, um alazão desse, um cavalo desse aqui, jamais chegaria nem no pezinho dos Alpes. Aqui tinha que ser as nossas mulas mesmo, tinha que ser mula, cavalo mesmo que consiga fazer essas coisas. Então isso é só para mostrar para vocês a alusão que o neoclassicismo faz ao fato histórico. Napoleão está cruzando os Alpes para fazer suas conquistas, porém, ele é um imperador, ele é garboso, ele é bonito, ele é poderoso, né? E não é nada disso que aqui na realidade aconteceu. Então, isso aqui é um fato histórico ricamente abordado por Jacques-Louis David, tá bom? Então, vamos lá, para frente. O juramento dos Horácios, de Jacques-Louis David também, ó, já estamos
do século XIX, porque a Revolução Francesa foi no finalzinho do século XVIII. E por isso que me confundiu lá no começo. Nós temos isso aqui na apostila de vocês. E o juramento dos Horácios é uma atividade que a gente vai fazer depois no portal. Eu vou passar isso tudo para lá, porque eu preciso dar nota para vocês, né? Então, é uma atividade avaliativa que eu vou fazer depois. Então, eu não vou falar muito sobre essa obra, porque senão depois não vai ter como vocês fazerem. Eu já vou falar, então vocês já vão saber o que vocês vão responder aqui nos Horácios. Mas são 3 filhos que são chamados, que o pai eles vão para o exército, eles vão lutar, as noivas estão aqui atrás, a mãe. Então, esse daqui é o pai, e ele se despede dos filhos que vão para a luta, porque ele não sabe se os filhos vão voltar. Então, esse é um quadro também de Jáquilo e Davi, fazendo uma referência à mitologia grega, tá? Porque aí entra Paris, que rouba Helena, toda que depois vem a história de Troia. Então, é uma história que a gente vai deixar para depois. Mas também é um quadro. Gente, olha a perfeição disso, olha. O neoclassicismo, ele é perfeito. Olha a profundidade que a gente tem, porque isso daqui, ó, e isso daqui são as linhas de perspectiva. Então, essas linhas aqui faz com que a gente veja aqui, ó, nós temos o primeiro plano, o segundo plano, o terceiro, o quarto, quinto, e a gente vai até o plano do infinito, que é aqui atrás dessas colunas. E uma coisa só para já estar ajudando vocês um pouquinho no exercício, essa obra ela pode ser dividida em 3 partes. Os filhos, aqui a parte do meio do pai, e a parte da mãe e das esposas. Então, nós temos 1, 2 e 3 partes. Por que a gente tem essas 3 partes? Por causa desses 3 arcos aqui, tá? Isso já vai ajudar vocês depois. O Rápido das Sabinas. Esse é uma das obras mais fantásticas e mais bonitas de Jáquilo e Davi. Esse aqui é o Império Romano, vai, rouba as Sabinas, porque Roma de antigamente, gente, não era essa coisa, era uma cidadezinha. A Itália não existia, né? Então Roma era só a cidade de Roma. E no entorno tinha milhares de outras cidades, e cada uma tinha seu povo, suas crenças, suas mulheres, seus exércitos. E Roma, o exército romano, os sabinos tinham saído para atacar de outro lado, aí os romanos que estavam acampados próximo daí, entram na cidade dos sabinos para roubar as mulheres. Por quê? Porque eles estavam no acampamento, mas as mulheres deles tinham ficado em Roma. E eles precisavam de mulheres para constituir família. Então, o Rapto das Sabinas é exatamente isso, tá? O nome do quadro não é o Rapto das Sabinas, é As Sabinas, porque são essas mulheres, ó, que tentam proteger os filhos e tentam se proteger do exército romano que estão aqui para roubá-las. Aqui tem, ó, a loba, que representa Roma, essas coisas, esses estandartes que os exércitos, mais ou menos até o século 8, 9 depois de Cristo, ainda eles levavam aquelas, é igualzinho nos filmes, tinha ainda aquele pessoal tocando tambor, pessoal marchando a pé e essas coisas todas. Então, essa reprodução dessa obra é isso daí. Então, por favor, lembrem-se, tá? A Sabina, Jáquilo e Davi, uma das obras mais importantes dele. A morte de Sócrates, todo mundo sabe que Sócrates morreu com a cicusa, né? Esse veneno que foi dado aqui para ele. Outra coisa interessante nessa obra, a claridade que se coloca, os amigos filósofos de Sócrates chorando a morte. Olha esse aqui, gente, o desespero, chorando a morte dele. O carrasco que tem que levar para ele o veneno entrega, mas com muita dó no coração. Agora, observem o pano, a colcha da cama, o lençol da cama. Olha, a gente chama de panagem, olha a panagem das túnicas, as dobrinhas, gente. Isso para quem, Luísa, se você está por aí, fala para esses meninos que fazer isso daqui na pintura não é fácil, porque isso requer habilidade de luz e sombra. E o mais interessante é a quantidade de planos que esse quadro tem. Olha, primeiro plano, depois nós temos o segundo plano, que é esse homem aqui com veneno, ó, primeiro plano.
segundo plano. Terceiro plano, a cama de Sócrates com essa pessoa aqui. Quarto plano, esse outro que chora aqui na parede. O quinto plano, que é esse arco que está aqui atrás. Sexto plano, que é essa parte aqui, ó, que vai do arco até as escadas. E o último plano é as pessoas que se retiram para não ver a morte de Sócrates. Então, gente, a perspectiva está aqui, ó. O ponto de fuga está aqui atrás e a perspectiva que nos leva a olhar também para esse lado aqui do quadro. Por isso que ele coloca tanta luminosidade aqui para a gente olhar para cá, porque a perspectiva está nos levando para cá, tá? Então, esse escuro aqui dessa obra faz com que o quadro tenha peso desse lado, e por mais que a gente olhe para cá, a gente olha para o lado esquerdo também. A gente olha para cá, mas o olho da gente também vai para o lado de cá, tá? O nome disso em obras de arte é equilíbrio. O equilíbrio aqui é dado através da profundidade e através do claro. Lembrando que esse claro e escuro aqui não tem nada a ver com o barroco, não, tá? O neoclassicismo, ele vai ter as características próprias dele na pintura, tá? Então vamos lá. Uma outra obra importante Ainda Não Caiu o Neném? Não, mas O Rapto das Sabinas é muito mais importante que essa. Morte de Marat. Eu acho que todo mundo já viu esse quadro, já ouviu falar dele. Marat era um jornalista político que escrevia contra o governo na época. Aí, o que o povo do governo fez? Contratou uma espiã que se fez de amiga dele, depois ele acaba se apaixonando por ela, fica quase que noivo dela, e ele tinha uma doença no corpo, hoje a gente chama isso de icterícia, né? Aquela coisa que dá aquelas manchas, aquelas coceiras, e não tem cura. Isso daqui, ele está na banheira dele, isso é a banheira dele, cheio de ungüentos, né? Tá cheia de água quente com uns ungüentos que ele colocava para dar uma aliviada na doença de pele que ele tem. E aqui sobre esse caixote, é uma inscrição muito legal, é uma referência. O Jacques-Louis David era muito amigo de Marat, então ele faz aqui como se fosse uma homenagem póstuma. É grande, eu esqueci o que está escrito aqui, mas é uma homenagem póstuma, tá? E ele tem o papel na mão, ele tem a pena onde ele estava escrevendo o artigo, porque ele ficava submerso aqui nessa banheira com água, né, escrevendo os artigos para o jornal dele. E a filha da mãe da mulher vem, dá uma facada nele, a faca está caída aqui no chão. Isso aqui tem toda uma descrição. Se a gente tivesse com aula presencial, dava tempo para eu fazer tudo isso. Mas eu quero pelo menos acabar toda a parte de Jacques-Louis David, não vai dar tempo. Então, gente, A Morte de Marat é uma obra emblemática, ela está para o neoclassicismo, assim como a Mona Lisa está para o Renascimento, tá? É uma obra muito, muito, muito pragmática, tá? Vamos lá. O outro, acho que vai dar tempo. O outro é Jean Auguste Domingue Ingres. Os nomes que eu deixar gravado assim em negrito é porque são os nomes que vocês têm que lembrar. Jacques-Louis David é o nome inteiro, mas Jean Auguste Dominique Ingres, vocês vão lembrar dele só como Ingres. Nós temos aqui também o autorretrato. Agora, gente, observem. Eu fico assim fascinada. Eu gosto da arte moderna, gosto, mas eu fico fascinada com a arte de tradição, com a arte acadêmica, por causa disso daqui. Olha, a gente vê que isso aqui é veludo, tá? A roupa dele é toda feita de veludo. A gente consegue ver a textura entre o veludo e entre o algodão, ó, a camisa de algodão e a capa dele, né, o sobretudo dele de veludo. Então, esse daqui é Jean Auguste Dominique Ingres, que também é um artista acadêmico, também dentro dos moldes da arte acadêmica. E olha o que esse homem faz. A banhista de Valpisson, gente, é o nome do nobre que era dono dessa obra aqui. Era não, né? A família dele agora ficou com um quadro para ela, não. Eles doaram para o Louvre. Então, a banhista de Valpisson é
uma mulher que não tem proporções adequadas para o corpo humano. Se vocês observarem, a perna dela é desproporcional ao tronco. Eu costumo falar que ela tem a bundinha de mamão papaya, porque ela vai ser sempre a mesma modelo dele. Então, ou essa mulher ela era completamente disforme, ou ele faz essa disformidade para poder fazer esses desenhos com mais minúcia, com mais facilidade para ele também. Esse torso que ela tem aqui na cabeça, gente, é um pano xadrez, uma toalha de banho xadrez. Se vocês olharem isso na internet, puxarem essa imagem, vocês vão ver a perfeição que esse cara consegue fazer dentro de uma pintura. Não precisa ir longe, não. Olha a renda, olha aqui a franja do lençol, olha essa renda bordada aqui na beira do lençol, olha o chinelinho dela. Olha essa panagem aqui, ó, esse dobramento aqui do lençol. Olha aqui atrás o travesseiro. E olha a toalha que ela enrola no braço. Isso daqui, segundo os analistas de obras de arte, ele não conseguia fazer o braço do jeito que ele queria, a obra estava ficando muito feia com a distorção do braço, aí ele pegou e enrolou essa toalha aqui no braço. Agora, olha essa cortina de cetim. E olha aqui, gente, isso aqui é uma piscina, né? Ela vai tomar banho. Provavelmente ela deve ser uma prostituta, assim, ela, a banhista, não a modelo, né? A modelo também, porque nessa época, para elas posarem nuas, elas tinham, elas eram mulheres da noite, vamos dizer assim. Aí aqui tem a banheira, porque isso aqui provavelmente é um banho turco, né? Que é as saunas dessa época, né? Aqui, olha o grifo aqui atrás que joga água, olha a perfeição. O grifo é exatamente, tem a cara de leão, né? E a água sai por ela. E enche essa piscina aqui. Vou passar para frente. Olha aqui. Estão vendo essa deformidade? Vamos olhar se elas são parecidas? Ó, ela está de costa, mas olha aqui que o corpo é o mesmo. Então, é aquilo que eu falei para vocês. Observe essa obra, grave essa obra na mente de vocês. Ela nunca caiu no Enem, talvez caia para vocês. Se não cair esse ano, talvez caia para vocês. É uma das obras mais icônicas de Ingres. Então, quando vocês lembrarem de Ingres, não se preocupe que lá no Enem ou vem um texto falando dele, falando da obra, o nome da obra virá assim embaixo. Lá no Enem eles não fazem igual eu faço com vocês de quem é essa obra, tá? Então, vocês vão ter uma referência, não se preocupem, tá? O que eles vão pedir aí, talvez uma leitura de imagem, elementos, ou característica do movimento dentro da obra. Então, não se preocupe em ter que ficar gravando o nome desse monte de obra, professora. Não se preocupe com isso, não. Mas, como a gente fala e bate tanto na tecla, quando você olhar, você vai reconhecer. Então, vamos lá. Olha o que eu falei para vocês do torso na cabeça. É a mesma toalha da outra, tá vendo? Olha, gente, isso parece que é de verdade. Olha essa cortina de cetim, o contraste que ela faz com os lambris da parede aqui atrás, ó, vendo? Isso daqui, olha os desenhos, isso daqui, nossa aula está quase acabando, eu não sei se, nunca falo o nome certo, não sei se é narguilé, se é narguilé, mas é aquele aparelhinho que ficou muito famoso ultimamente aí no meio dos jovens, que um monte de gente vinha aqui e fumava esse cachimbo aqui. Uns dizem que ele não tinha entorpecente, outros dizem que sim, outros dizem que era só cigarro, mas isso não vem ao caso, é só para vocês conhecerem, quem não conhece, o bichinho aqui. Isso era muito usado pelas pessoas do Oriente. Mas vamos lá, olha a pena de pavão nesse leque da odalisca. Olha a pelezinha de um pelinho, que eu não sei que bichinho é esse, mas a gente vê que isso é uma pele de algum animal. Olha esse cinturão, que isso deve ser também um leque, ou parte da roupa dela. Olha a diferença dos tecidos, gente. Ó, a gente vê que esse tecido aqui não é o mesmo desse, que não é o mesmo desse, nem desse, nem desse. Então, ele consegue colocar textura diferente em toda a obra. Mas aí vamos para a distorção da mulher. Vocês tentem, as meninas, tentem ficar com uma perna nessa posição
e com a outra perna nessa posição. Gente, ele distorce muito a imagem. Então, Bazinha, eu acho que essa pobre dessa nossa coleguinha aí, ela era uma pessoa normal, talvez ela tivesse o tronco um pouco mais alongado do que as pernas, porém o que Ingres faz com ela, coitada, é um assassinato, ele torce a pobrezinha, tá? Mas vamos esquecer isso daí, vamos ver a perfeição da obra, tá? Então, uma obra acadêmica, uma obra fotográfica, tá? Praticamente uma obra fotográfica. Aí, gente, mais uma obra, só para encerrar, também para vocês observarem como que o homem era danadinho na questão da textura. Isso parece uma fotografia. Se não fosse essa parte aqui do rosto dela, ela é uma nobre, tá aqui o brasão dela. Isso aqui é um palácio, né? Porque com lambri e com acolchoamento na parede. Agora, olha isso aqui. Olha a perfeição dessa poltrona. O retrato da princesa de Bogli. É muito perfeito. Olha aqui a renda do vestido, o veludo do laço e o cetim. Luísa, é fácil fazer isso daqui? Luísa faria isso? Conseguiria fazer? Luísa conseguiria sim, mas é muito difícil, tá, gente? Aí vai ficar para nós a escultura, porque faltam 3 minutos e o Cisco vai me cortar na metade. Então, sem ser a aula que vem, se eu conseguir me encaixar, eu coloco um restinho do Antônio Canova para a gente ver e consigo mandar a videoaula para vocês. Aí a gente vai parar na escultura clássica de Antônio Canova, do neoclassicismo, e beijo para vocês, um bom almoço, fiquem com Deus. Tá bom, gente? A gente se vê ou a semana que vem ou a outra. Muito obrigado pela presença de vocês nesse horário horrível e desculpem por ontem, mas a culpa não foi minha, tá bom? Beijo grande, fiquem com Deus.